E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas ou milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Durante a semana, nós recebemos muitas mensagens de pessoas querendo ou que gostariam de entender o contexto por trás desse texto. E é normal, quando uma pessoa começa a mergulhar no Evangelho, principalmente se ela teve as suas bases, digamos assim, pentecostais ou neopentecostais, é normal que o Evangelho impulsione a pessoa a determinados questionamentos acerca do que ela aprendeu lá atrás. E isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Se tem uma coisa que nos motiva a gravar esses vídeos, a fazer lives, a trazer mensagens esclarecedoras, é exatamente isso. Quando uma pessoa começa a questionar, começa a querer saber, entender o porquê, qual o contexto de determinados textos da Bíblia. E dentre tantas mensagens que nós recebemos essa semana, eu separei esse texto aqui que eu compartilhei com algumas pessoas essa semana sobre esse assunto. Eu separei esse assunto para tratarmos dele no vídeo de hoje. Desse texto aqui. O que realmente significa essa atitude de Paulo? Devemos até hoje evocar a mesma coisa que Paulo fez nos seus dias? É sobre isso que falaremos aqui dentro do vídeo, e eu pediria a você, antes de mergulharmos no assunto, que se você não é inscrito aqui no canal, Jamison Lopes Oficial, se inscreva no canal, ative as notificações e no final desse vídeo deixe o seu comentário, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque a intenção do canal não é machucar ninguém, magoar ninguém, pelo contrário, tá? A intenção é mostrar o Evangelho, que nos ensina não só a reparar o texto, mas o Evangelho também nos motiva a entender o contexto daquilo que estamos lendo. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial. Se você quiser ter acesso a esses textos que eu uso aqui no canal, é só você me enviar uma mensagem aqui no WhatsApp ou deixar nos comentários escrito assim: olha, eu quero, tá? Que nós vamos entrar em contato com você, eu vou mandar uma mensagem, vou te passar meu número de WhatsApp e vamos compartilhar o texto com você do assunto que a gente está abordando nos vídeos gravados aqui. Então eu vou repetir mais uma vez o que está escrito em Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12, que diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ao longo dos anos, o episódio registrado no livro de Atos tem sido evocado por pastores, ministros de algumas denominações evangélicas, como justificativa bíblica para a distribuição aos fiéis de
lenços ungidos, rosas ungidas, toalhinhas ungidas e outras bugigangas ungidas, as quais supostamente teriam o poder de curar doenças ou de expulsar espíritos malignos. Mas será que este ensino está realmente correto? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, mas está na Bíblia. Mas tudo que está na Bíblia é para você? É para mim? Quando você lê só o texto, dá a entender que realmente a Bíblia está falando para o coletivo, né? Está falando para todo mundo. Mas quando você mergulha no contexto, você percebe que a Bíblia, ela tem mensagens direcionadas a um povo específico, direcionada a um grupo de pessoas específicas, né? Direcionada a uma época específica, mas você só tem esse entendimento quando você vai em busca de entender o contexto do texto que foi lido, que foi pregado ou que você recebeu. Inicialmente, é importante identificar os lenços e aventais citados em Atos 19:12. Em grego, os termos traduzidos como lenços e aventais são, respectivamente, a palavra grega que eu não sei como que se pronuncia, né? Mas era um tipo de digamos, de uma toalha para enxugar o suor da face, né? Era uma toalha para enxugar o suor da face, chamada de soldária. Soldária era o nome que se dava a isso. E tinha também, né, no caso do avental, que era um tecido, um pedaço de tecido que ele cobria da cintura para baixo. Digamos que era uma proteção para a roupa que a pessoa estava vestida, só que da cintura para baixo, com o qual se cobria toda a barriga e utilizava-se para preservar as roupas que estavam envolvidos em algum tipo de trabalho. Estes eram levados aos enfermos, né? A toalha para secar o suor e o avental que cobria as roupas que a pessoa estava vestida da barriga para baixo. Estes eram levados até os enfermos. Logo conclui-se que os enfermos estavam impossibilitados de ir até onde Paulo estava. Em seu comentário, e eu acho que é um dos comentários assim mais abrangentes, sabe, que nos faz pensar, que é o comentário de Barnes, ele argumenta que o propósito deste milagre estava ligado à propagação do evangelho. Aliás, na minha humilde opinião, todos os milagres que Cristo fez, o único intuito e propósito era propagar o evangelho. Ponto. Jesus nunca usou os milagres para, por exemplo, atrair multidões, atrair seguidores. Se fosse nos dias de hoje, digamos que era para ganhar likes. Não. Jesus nunca operou milagres tendo como propósito algo pessoal. A glória dele, o louvor dele, os aplausos dele, mostrar que ele era poderoso. E muito menos Paulo, que era um apóstolo realmente de Cristo, um discípulo de Cristo. Então, isso teve o propósito, a finalidade da propagação do evangelho. Diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente percebe que quando se tem um milagre, porque Cristo faz milagre, meus irmãos, ele faz milagre. Mas quando se tem milagres, a gente percebe que o propósito é outro, o intuito é outro. O propósito real não é a propagação do evangelho e do nome de Jesus.
Às vezes, o propósito é a propagação do nome de alguém, do nome de uma instituição. Então, diz assim, tal milagre, no comentário de Barnes, tal milagre foi um mero sinal ou uma evidência para as pessoas envolvidas de que isto foi feito pela instrumentalidade de Paulo, de que este maravilhoso poder lhe fora concedido, assim como o fato de que o Salvador colocou seus dedos nos ouvidos de um homem surdo e cuspiu e tocou a sua língua. Está lá em Marcos capítulo 7, versículo de número 33. A razão de tal milagre pode residir na difícil tarefa de Paulo na pregação e ensino do evangelho em Éfeso. Então, a dificuldade para propagar o evangelho era muito grande. Muito grande. Então, Deus, por diversas vezes, Cristo, por diversas vezes, criou determinadas situações por causa da dificuldade da propagação do evangelho. Então, determinadas situações foram criadas, permitidas, para que o evangelho se expandisse. Como é importante a gente saber separar isso. Depois de 3 meses de ensino, argumentando e respondendo objeções com razões embasadas nas Escrituras, ainda existiam aqueles que se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão. Atos 19, 8, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente poder ler o que está escrito aqui em Atos capítulo 19, versículo 8. É muito importante nós nos atentarmos para isso. Atos capítulo 8, capítulo 19, versículo de número 8, que diz assim: assim durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Veja que Paulo não fazia culto de milagre nas sinagogas. Reforça o comentário de Barnes de que essa foi uma situação criada e permitida por Deus, a situação dos lenços e aventais para a propagação do evangelho. Por que Paulo não fez isso dentro da sinagoga quando estava pregando? Não entregou um lencinho da roupa dele para cada um? Então, o propósito do lenço e do avental era a propagação do evangelho. Deixa eu voltar aqui para o texto que nós escrevemos sobre o assunto, que diz: neste momento, cabe a seguinte pergunta: por que não há o registro de nenhum milagre feito por Paulo desde a expulsão de um espírito maligno de uma moça em Filipos? Por que não foram feitos milagres em Tessalônica, Bereia e Atenas, lugares que Paulo pregou? Ou se foram feitos, por que não há registro? É possível argumentar que o sucesso do evangelho sem milagres no reino natural foi em si mesmo um milagre no reino da graça, não necessitando de outro. Aleluias! E é verdade, nós temos visto isso. Como é glorioso, por exemplo, quando acontece o milagre de uma pessoa abrir o entendimento para a compreensão do que é a graça de Cristo. Meu irmão, isso é um milagre dos milagres. É muito difícil uma pessoa abrir a mentalidade dela, abrir o entendimento dela para compreender o que de fato é o verdadeiro evangelho. Quando isso acontece, a gente comemora. Foi o que eu falei no início do vídeo.
é o que nos anima, é o que nos motiva. Poxa, tem gente abrindo os olhos, tem gente que quer saber o que está por trás do texto, quer entender o contexto. E isso não é rebeldia. Isso é desejo de conhecer a fundos quem é o seu Senhor, quem é o Evangelho de nosso Senhor. Isso é glorioso, muito glorioso. Esse é o verdadeiro sucesso da pregação do Evangelho. Esse é o verdadeiro sucesso. Pessoas sendo alcançadas pela graça, entendendo a graça de Cristo, nascendo dentro delas o desejo de conhecer o Evangelho, outras tantas sendo curadas pela graça e Evangelho de nosso Senhor. Eu tenho um outro comentário aqui, muito bacana também, inclusive de alguém que concorda com o comentário de Barnes, que é o comentário de Mathieu Henry. Segundo ele, Deus confirmou o ensino de Paulo pelos milagres. Estes foram milagres especiais, ou seja, não eram milagres usuais. Veja que Paulo não ficou pegando testemunho de quem foi curado com o lenço e o avental. Não eram milagres usuais para surrar, bater, mostrar, vem. Não. Eram milagres, como eu falei aqui, especiais, com um propósito. O Evangelho ser ir mais distante, alcançar pessoas. É isso aí. Poxa, que coisa gloriosa. Deus enxertou poderes que não eram conformes o curso da natureza. Virtudes não vulgares. E quantos que banalizam o poder de Cristo, né? Banalizam o poder de Cristo, isso é ridículo. As coisas que foram feitas não poderiam de forma alguma serem atribuídas ao acaso ou causas secundárias. Tá vendo? Os milagres que foram feitos não deveriam ser atribuídos a causas secundárias. Acredito que você entenda. Se fugiu do propósito da propagação do Evangelho, é causa secundária. Juntar multidão é causa secundária. É causa secundária. Impressionar pessoas é causa secundária. Então diz, com isso, os preconceituosos opositores do Evangelho não teriam outra opção a não ser atribuir a Deus os milagres realizados. Não foi Paulo que fazia tais coisas. Quem é Paulo e quem é Apolo? O próprio Paulo disse isso. Mas foi Deus que operou pela mão de Paulo. Ele era apenas o instrumento. Deus foi o agente principal, confirmando assim a natureza tanto do milagre quanto da mensagem pregada. De fato, se a fé daquelas pessoas fosse distorcida, sendo posta sobre os lenços e aventais ao invés de Deus, e é o que mais a gente vê hoje, né? É o que mais a gente vê hoje. Isto se constituiria em idolatria, e deste modo nenhum milagre teria sido realizado. O Deus que tão veementemente combateu a idolatria no Velho Testamento, não a ratificaria no Novo Testamento. Afinal, está escrito que ele, o Senhor, não muda. E nem Paulo autorizaria o uso de tais utensílios. Bom, o texto aqui é muito grande, tá? Eu não quero me estender no vídeo, mas se você estiver interessado, deixa nos comentários aqui, eu quero o texto, eu vou te enviar. Se você tem o nosso WhatsApp, manda uma mensagem, nós vamos compartilhar com você, porque é um assunto muito profundo. Mas o pouco que nós expusemos aqui é o suficiente para você entender de fato o contexto por trás desse texto. Não justifica, tá, causas secundárias ou os milagres sendo usados para causas secundárias. Os milagres que Cristo faz, porque Ele faz, devem ser usados com um propósito:
propagação do evangelho. Fugiu disso é idolatria, é heresia. E, meu irmão, Cristo nos é suficiente. Hoje nós temos inúmeras coisas para a propagação do evangelho. Tem as redes sociais. O YouTube é prova disso. Hoje a gente tem uma imensidão de coisas. Reforça mais ainda a tese que eu não devo me utilizar de um milagre para causa secundária. Para que alguém diga, nossa, o Jamison é poderoso, que oração, a roupa dele, o suor dele. Isso não ajuda em nada, isso é idolatria, isso não ajuda em nada na propagação do evangelho. Cristo nos é suficiente. Que a paz e a graça dele repouse sobre você e esse entendimento te abençoe como um dia me abençoou. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas.